Da série Respondendo Perguntas, veio uma longa, então eu vou pedir permissão para vocês para ler. Tenho presenciado muitos colegas fazendo aditivos em contratos de prestadores de serviço em condomínio como forma de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Esses aditivos têm alguma validade para eximir eventual responsabilidade do condomínio? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Todos os dias, às 11h15, liberamos um conteúdo inédito para você, respondendo perguntas que chegam para mim através das redes sociais. Olha que pergunta legal. Fazer aditivos em contratos exime a responsabilidade do condomínio? E eu vou estender, eximiria a responsabilidade de qualquer empresa? E a resposta é um redondo e enorme não. E para vocês entenderem essa resposta que eu estou dando, eu vou fazer algumas perguntas e talvez até dispense maiores comentários. Vocês acham que um papel, um aditivo de contrato... Então, calma. Vamos primeiro explicar o que é um aditivo de contrato. Um contrato é um instrumento que é assinado entre duas partes, entre contratante e contratado, para prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias. Muito bem? O contrato traz cláusulas que cria lei entre aquelas partes. Então, as partes em um contrato têm direitos e obrigações. E dentro do processo de adequação à LGPD, sim, nós precisamos fazer o aditivo ao contrato, ou seja, aditivo é incluir novas cláusulas. Você inclui novas cláusulas sobre o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o controlador, que a ele cabe tomar as decisões sobre o tratamento dos dados, vai incluir, e não o operador. O operador só obedece às ordens do controlador. O controlador, que é o contratante, ele vai acrescentar ao contrato, ou seja, fazer um aditivo com cláusulas de Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo como aquele contratado, aquele operador, vai ser obrigado a tratar os dados pessoais. Então, ele vai colocar cláusulas dizendo quais os dados serão compartilhados com aquele operador, com aquele contratado, qual a finalidade do tratamento e a hipótese do tratamento de cada dado que será compartilhado. Um aditivo é isso, só para quem não sabe o que é um aditivo. E só fazer um aditivo de Lei Geral de Proteção de Dados vai eximir a responsabilidade do condomínio ou da empresa ou deste controlador? Não vai. E aí eu faço as perguntas. Você realmente acha que um papel, um contrato com um aditivo, com uma cláusula de LGPD, vai proteger essa empresa ou esse condomínio de um ataque hacker? Um papel, por mais bem redigido que seja, vai evitar um acesso indevido? Um documento, por mais bem redigido que seja, vai evitar um compartilhamento indevido? Ou um tratamento indevido, ou uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados? Obviamente que não. O processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele é muito complexo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é processual. Ela traz todos os processos que uma empresa precisa fazer para que esteja adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E um documento assinado com uma cláusula de LGPD tem a possibilidade de eximir a responsabilidade daquele condomínio ou daquele controlador? Obviamente que não. Até porque, até nisso a LGPD se preocupou. No capítulo que trata de responsabilidade civil, a LGPD é clara. O controlador e o operador respondem solidariamente. Lá também tem uma cláusula que diz que ao controlador cabe fiscalizar se o operador está cumprindo as ordens que ele deu, as instruções que ele deu sobre o tratamento de dados.
Então, cabe ao controlador ou ao contratante fiscalizar se aquele contratado, aquele operador, está cumprindo o que está escrito no contrato. Não basta colocar uma cláusula, tem que fiscalizar. E além disso, você deve saber que o titular, que é o verdadeiro dono do dado, como diz o artigo 17 da LGPD, à pessoa natural cabe a titularidade dos seus dados. Então, o verdadeiro dono do dado é o titular, ou seja, o condômino ou o visitante que está visitando aquele condomínio. Ele é o verdadeiro dono do dado. A ele cabe o direito de entrar com uma ação judicial ou uma reclamação ou uma denúncia, não só no Poder Judiciário, quanto junto ao Ministério Público, quanto junto aos PROCONs e também à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Contra quem? Contra o controlador. Ele vai entrar com uma reclamação, com uma ação, com uma denúncia, não contra aquele contratado do condomínio, por exemplo, mas contra o condomínio, que é o controlador. Então, sempre o titular vai entrar com uma ação contra o controlador, uma denúncia contra o controlador, sempre. Nunca vai ser sobre o operador. Então a resposta é não, não vai eximir nenhuma responsabilidade. A lei diz que a responsabilidade é solidária. Além disso, quando há uma eventual condenação deste controlador, a lei também diz que este controlador ele pode entrar com uma ação regressa contra o operador. O que é isso, Silvia? Agora você entrou num juridiquês em nível que eu não entendi. Exemplo, eu fui condenada, eu sou o controlador, eu fui condenado a pagar uma indenização para o titular ou pagar uma multa na NPD, por exemplo. Eu posso entrar com uma ação contra o verdadeiro causador deste problema, desta violação que causou essa multa ou causou essa condenação judicial. E aí eu vou, com base na condenação que eu fui obrigado a pagar, eu primeiro pago, depois eu entro com uma ação regressiva, ou seja, uma ação contra o verdadeiro causador. Mas eu só consigo entrar com essa ação regressiva se eu tiver prova que a violação ocorreu no operador, ou seja, no prestador de serviço, no contratado. Então, olha como é importante. Nenhum documento tem o condão ou o poder de evitar um acesso indevido, de evitar um ataque hacker, um vazamento, uma invasão, um compartilhamento, um acesso indevido. Então, gente, fazer só aditivo de contrato não resolve nenhum problema. O processo de adequação à LGPD ele é complexo, ele tem 6 fases. Se o lugar, a empresa for pequena, demora cerca de 6 meses, mas eu tenho um caso que está completando 3 anos e meio, ou seja, é um processo complexo. Você acha que só fazer um documento você está se eximindo de responsabilidade ou está adequando a sua empresa? Deixa eu te falar, você está enganando e causando um problema seríssimo à empresa que você finge que está fazendo adequação. Então, profissional que lida com Lei Geral de Proteção de Dados, estude, se aprofunde. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados pessoais. Um documento não tem o condão ou a força de proteger os dados. Você vai precisar de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger esses dados pessoais. E um documento não faz isso. Gostou desse conteúdo? Antes de ir embora, aperta o seu like. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos fazendo a maratona de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na prática. Lá eu ensino tudo, desde a teoria até a prática. Os 6 passos de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. É 100% online, 100% gratuito. Eu respondo as perguntas ao vivo e para você participar, o link está na descrição desse vídeo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.